Oração de cada um. Hoje nós temos o palestrante, o seu Milton, que veio lá da terra dos passarinhos, né? Arapongas, para a nossa alegria, né? Então vamos elevar os nossos pensamentos, lembrando sempre a figura extraordinária de Jesus, e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para compreendermos melhor as lições do Cristo. Assim, Senhor, que a Tua paz nos envolva nesse instante, e ao repetirmos, Senhor, a Tua prece, daremos assim por iniciada a primeira parte desse pequeno trabalho, que é a palestra, em seguida a aplicação dos passes, e depois iremos fazer a visita àqueles que se encontram acamados. Pai bom e generoso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia, dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem. E não nos deixe, Senhor, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, nosso irmão Milton. Bom dia a todos, que a paz de Jesus esteja com todos. Não precisa não. Então, nós agradecemos o convite da diretoria para estar aqui hoje, para falar um pouquinho das lições de Jesus. Então, nós estamos aqui, nós viemos de Arapongas, para que a gente possa comentar um pouquinho do Evangelho. Não somos palestrantes, mas somos faladores. Na época de Jesus, havia um velho judeu que andava com a alma atormentada. As dores que sentia eram muito profundas. Ele quase não conseguia caminhar. Os remédios que tomavam não faziam efeito. Os médicos não encontravam a doença. Ele vivia atormentado. Então ele vê falar de Jesus, e ele o procura Jesus, e diante do Mestre, ele cai de joelhos e confessa os seus pecados, dizendo que quando jovem, aproveitando da sua posição social, dos bens econômicos, havia destruído muitas famílias, levando pessoas até a morte. Hoje, velho, cansado, as dores o dilaceram e a consciência o acusa. Jesus, diante daquele ancião, ele impõe as mãos e ora. Depois de alguns instantes ele diz: vai e não peques mais. Aquele homem sentiu um alívio tão grande, as dores haviam desaparecido, ele estava curado. Ele levanta e sai, mas ao sair à porta havia uma fila de doentes aguardando para ser atendido por Jesus. E ao atravessar aquela fila, um daqueles doentes cambaleia, então pisou muito forte em seu pé, onde ele tinha uma ferida, e ele sente uma dor muito grande, e com sua bengala começa a espancar aquele homem caído. Os outros tentam separar, e Jesus também corre para apaziguar. Jesus olha aquele homem no chão, já ensanguentado, olha para aquele que havia recebido a cura e diz: meu irmão, você acaba de receber a cura e não consegue perdoar o teu irmão menos favorecido. Ele levanta a cabeça, olha para Jesus triste e diz: Senhor, me socorre novamente.
As dores voltaram, todas voltaram novamente. Eu estou de novo doente. E Jesus diz a ele: meu irmão, na hora que você sentiu raiva, ódio, rancor, você atraiu para você de volta todas as animosidades. Assim, meus irmãos, somos todos nós aqui na terra. Quando nós guardamos raiva, ódio, rancor, nós estamos acumulando dores e sofrimento para nós. Quem perdoa, liberta. Quem não perdoa, carrega pedra. Quem não perdoa, acumula doenças, sofre. Por isso que quando Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes. E Jesus diz: não, Pedro, é 70 vezes 7, é infinito. O perdão é infinito. Então, meus irmãos, Jesus veio nos dizer que nós devemos perdoar o nosso irmão constantemente, porque os nossos irmãos muitas vezes não têm o mesmo conhecimento que nós, não têm a mesma capacidade. E quem é mais evoluído tem que dar exemplo para os menos evoluídos. Nós não convencemos as pessoas por palavras, mas convencemos as pessoas pelas nossas ações. É assim que nós conseguimos mudar as pessoas que vivem à nossa volta, seja no lar, seja no trabalho, seja na rua, aonde nós estivermos, nós temos que vivenciar os ensinamentos de Jesus. Por isso que lá, na pergunta 621 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos Espíritos: aonde está escrita a lei de Deus? E eles nos respondem que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, porque todos nós fomos criados simples e ignorantes a rumo da perfeição. Todos nós temos uma centelha divina dentro de nós. Então na nossa consciência está escrito a lei de Deus. E na 625, Kardec pergunta aos Espíritos qual o modelo mais perfeito que Deus colocou na Terra como modelo e guia para a humanidade. E eles responderam: Jesus. Jesus é o modelo mais perfeito que veio à Terra para nos servir de modelo e guia. É Jesus que nós devemos seguir. Nós não temos outro modelo a seguir na Terra a não ser Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, nós não precisamos seguir os modelos que a Terra criou, mas sim o modelo perfeito que Deus nos colocou aqui na Terra. Por isso que as pessoas muitas vezes falam assim: o Espiritismo que criou a imortalidade da alma, a lei de causa e efeito, a reencarnação. Não, foi Jesus. Jesus que nos trouxe esses ensinamentos, que ele disse: na lei de Moisés é dente por dente, olho por olho. Eu vim trazer a lei do amor. E Jesus, ele nos disse: aquele que te bate na face direita, você vira à esquerda. Aquele que te pede para andar 1 quilômetro, você anda 2. Aquele que te der uma pedra, você dá um pão para ele. Jesus veio trazer a lei do amor aqui na terra. E nós só vamos viver em paz aqui na terra quando for colocada em prática essa lei do amor. E o Espiritismo, como o Consolador prometido, ele vem trazer esses conhecimentos, dizendo que a morte não existe, que a vida continua, que nosso corpo é simplesmente uma veste para o nosso espírito. Ele vem nos dizer que tudo que plantamos um dia teremos que colher. Somos escravos do ontem, mas dono do nosso amanhã. Então é preciso que nós entendamos Jesus. E na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, nós encontramos a imortalidade da alma, encontramos a reencarnação, a lei de causa e efeito. Está na Bíblia, não está fora dela. É que as pessoas lêem, mas não entendem. Por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Lá em Reis, no Velho Testamento,
nós vamos encontrar Elias e o rei Acabe. Elias pregava um Deus vivo, e o rei Acabe, somente para prejudicar Elias, ele manda construir uma praça, e nessa praça ele faz uma imagem de pedra, chamado Deus Baal, e ele arruma 450 adoradores de Baal, para incentivar o povo a adorar aquela imagem de pedra. E Elias chega ao rei e diz: o Senhor, Israel vai ser castigado pelo que o Senhor fez, porque isso aí é uma imagem de pedra, e existe um Deus vivo. E Elias saindo, a voz de Deus veio e diz: Elias, você foge, vai para as margens do rio Quizão e se esconde, porque o rei, se ele te encontrar, ele te mata. Porque Elias diz ao rei que haveria muita seca, e a seca ia prejudicar muito o povo de Israel. E a partir daquele dia, nem chuva, nem sereno passou a cair. E a seca foi tão grande que começou a morrer os animais. Começou as pessoas a ter grande sofrimento. E o rei procurava Elias, mas não encontrava. Elias estava escondido. E Elias era tratado pelos corvos que levavam carne e pão para Elias. Até que a voz de Deus vem a Elias novamente e diz: Elias, volte, que eu tenho uma proposta para o rei Acabe. E Elias volta, e ele encontra o que auxiliava o rei, seu mordomo, e diz a ele que marcasse uma audiência com o rei Acabe. E ele falou: mas o rei Acabe está te procurando, se ele encontrar ele te mata. Ele falou: não, eu tenho uma proposta para ele, pode marcar. E marcou. E Elias se apresentando diante do rei, o rei diz: você é o destruidor de Israel. Ele disse: eu não, eu disse para o Senhor que o Senhor tinha provocado, meu Deus. O Senhor é o culpado, porque o Senhor está incentivando o povo a adorar uma imagem de pedra, sendo que tem um Deus vivo. Mas eu tenho uma proposta de fazer. Chama o povo, leva os 450 adoradores de Baal até o Monte Carmelo, faça 2 caieiras de lenha, sacrifica 2 cordeiros e coloca um em cada caieira, e os seus 450 adoradores de Baal vão pedir para Baal pedir fogo, para que o fogo do céu caia na caieira, e eu vou pedir para o meu Deus, aquele que conseguir tem poder de vida sobre o outro. E assim fizeram. O rei chama o povo, leva os 450 adoradores de Baal e Elias. Aí Elias manda que eles peçam para Baal colocar fogo naquela lenha. E eles começaram a cantar e dançar em volta, pedindo: Baal, Baal, traga fogo. E nada. Elias começou a insultar eles: grite mais alto, teu Deus deve estar dormindo, porque ele não traz fogo. Corta, se corta e joga sangue, precisa jogar sangue na caieira para ele acordar. E nada. E eles não aguentando mais, o rei manda eles parar e diz: Elias, tua vez. Elias diz: traz água. Pode ensopar essa caieira de água. E eles trouxeram água e ensoparam a caieira de água. Elias se ajoelha, olha para o céu e diz: meu Deus, sou o único que defende e que ama a ti. Manda fogo sobre a caieira. O vento soprou e uma bola de fogo desceu, caiu na caieira, que queimou até onde a água correu. E o rei falou para Elias: então, agora você tem o poder de vida sobre os 450 adoradores de Baal. E ele disse: chama o soldado, conduza todos eles às margens do rio Quizão, degole e jogue no rio, não deixe escapar nenhum.
E assim os soldados fizeram. Levaram os 450 adoradores de Baal às margens do rio Quizão, degolou e jogou no rio. Aí Elias disse para o rei: pode subir, pode comer e beber, que a chuva vai cair novamente sobre Israel. Elias ajoelhou, olhou para o céu e pediu para que Deus mandasse chuva. O vento soprou, as nuvens escureceram e a chuva caiu. Assim está lá em Reis, 1 Reis do Velho Testamento. Elias, segundo a Bíblia, ele desapareceu numa carruagem de fogo. Ninguém sabe do corpo de Elias. Mas nós vamos encontrar em Malaquias, no capítulo 4, Malaquias profetizou que Elias voltaria para preparar a vinda de Jesus. Está lá no capítulo 4, que Elias voltaria e prepararia a vinda de Jesus. Então aí a gente vem no Novo Testamento, na passagem do Monte Tabor. Jesus, em Mateus, Jesus subindo ao Monte Tabor, seu rosto transfigurou, suas vestes ficaram brancas como a neve, e diante dele aparecem dois varões. Um era Moisés, que havia deixado o corpo há mais de 1500 anos, e o outro era Elias, que há mais de 500 anos havia deixado o corpo. E eles começaram a conversar, e Pedro, tomando a palavra, disse: Senhor, querem que eu faça 3 tendas, uma para Elias, uma para Moisés e outra para ti? E nesse instante, uma luz muito forte caiu sobre eles, e uma voz que dizia: este é meu filho amado. E eles, não suportando aquela energia tão forte, desmaiaram. Mas quando eles acordaram, só estava Jesus. E eles descendo do monte, Jesus diz a eles: não conteis a ninguém que eu sou o Filho do Homem, antes que eu padeça e seja sacrificado pelos homens. E eles dizem: Senhor, mas não é mister, não está profetizado em Malaquias que Elias voltaria para vir, para preparar a tua vinda? E ele disse: Elias já veio, e os homens não conheceram e o sacrificaram. Aí eles entenderam que Elias já tinha voltado, mas como João Batista. João Batista nasceu no Belém da Judéia, vestia uma roupa de pele de camelo, usava um cinto de couro, comia gafanhoto e mel silvestre, e pregava a vinda de Jesus. Era um homem pacífico, e ele dizia que aqueles que se arrependessem e fossem batizados no Rio Jordão, estava salvo. Inclusive ele batizou Jesus. Ele disse a Jesus que ele não era digno nem de amarrar suas alpargatas, mas Jesus disse: cumpra-se a profecia. E ele batizou. Ele disse: eu batizo com água, mas aquele que vem após mim batiza com fogo e com o Espírito Santo, que é Jesus. Jesus, você pode ler a Bíblia inteira, você não vai encontrar que Jesus batizou ninguém. Por isso que o Espiritismo não batiza, porque nós já somos batizados com fogo e com o Espírito Santo. O que significa isso? São as provas da vida que nós encontramos. Esse é o fogo e o Evangelho de Jesus. Nós temos o Evangelho de Jesus e as provas da vida. Essas são o que faz o nosso batismo, é o que purifica o nosso espírito. São as dificuldades que nós encontramos. As pessoas que são boas, elas viveram numa boa ou continuam vivendo numa boa? Não, vivem com dores e com sofrimento. Por quê? São exemplos para nós. Todos que são exemplos do bem aqui na terra sofrem. Inclusive o pé de laranja doce e o pé de laranja azedo. Qual que sofre mais? O doce, porque ninguém taca pedra no pé de laranja azedo, taca no doce. Assim as pessoas boas aqui na terra é os que sofrem mais, porque as pessoas têm inveja, as pessoas querem seguir as pessoas boas, as pessoas que são do mal ninguém quer seguir. Então as pessoas boas são as pessoas que sofrem, e as pessoas têm que sofrer com resignação. Por quê? Para dar exemplo para os outros, porque nós não sofremos por acaso.
Nós sofremos porque nós temos ainda dívidas do passado para ser expurgada, para poder nosso espírito ser purificado. Então aqui na terra ninguém de nós estamos sofrendo por acaso. Todos nós temos contas a acertar aqui na terra. Então a gente vê ali nessa passagem que João Batista, ele foi preso pelo rei Herodes por causa de sua cunhada Herodinas, porque Herodinas era concubina do rei Herodes. Ela era cunhada, mas era concubina dele. E ela gostou muito do João. O João era um homem de boa aparência, e ela queria ter relações com o João, e o João não quis, por ele é um homem puro. E ele até repreendeu ela, dizendo que ela era concubina do rei, que ela estava vivendo em pecado. E ela ficou magoada com o João Batista. Ela tinha uma filha por nome de Salomé, e a filha era única no reinado. O rei Herodes não tinha filho, e ele considerava a menina como uma filha. E quando ela fez 15 anos, ele fez uma festa para Salomé. E na dança dos 15 anos, o rei já tinha tomado algumas, chama Salomé e diz a ela que daria um presente para ela. Até metade do reinado dava para ela, que ela pudesse escolher. E ela corre para sua mãe dizendo o que ela ia pedir de presente para o tio. E a sua mãe, por vingança a João Batista, disse a ela: minha filha, você, tudo que esse reinado aqui vai ser tudo seu, não tem outro descendente aqui, só você. Faça o meu gosto, peça a cabeça de João Batista num prato. E Salomé volta lá e diz para o rei Herodes: eu quero a cabeça de João Batista num prato. O rei sabia que João era uma pessoa boa, mas palavra de rei não volta atrás. Manda 2 soldados até a prisão, decapita a cabeça de João Batista e traz num prato. Ali está a lei de causa e efeito. João Batista, lá em Reis, ele era o quê? Elias. Como Elias, ele deixou que os 450 adoradores de Baal fossem decapitados e jogados no Rio Jordão. Ele volta como João Batista, pacífico, ordeiro, preparando a vinda de Jesus, e é decapitado pelo rei Herodes. Aqui na terra se faz, aqui na terra se paga. Lá no Monte Tabor é a prova da imortalidade da alma. Moisés havia deixado o corpo, estava lá. Elias havia deixado o corpo e estava lá. Então é a grande prova que a morte não existe, que a vida continua, que a vida prossegue. Tudo que nós fazemos aqui se paga. É a lei da reencarnação. E Jesus, ele deu o maior exemplo da imortalidade da alma. No primeiro dia da semana, lá em João capítulo 20, no primeiro dia da semana, Maria Madalena vai ao sepulcro, pois fazia 3 dias que Jesus havia sido morto e crucificado. E ao chegar ao sepulcro, a pedra que tampava a entrada do sepulcro estava afastada. E Maria corre lá dentro para ver o corpo de Jesus. Mas, para sua surpresa, lá estava só o manto, o corpo havia desaparecido. Então ela corre dizer aos discípulos que o corpo de Jesus havia desaparecido. Alguém havia roubado o corpo dele. Todos eles correm lá e vê que realmente o corpo não estava, só estava o manto. E todos eles cabisbaixos vão embora. Mas Maria não. Maria senta na entrada do sepulcro e fica chorando. E de repente ela ouve uma voz de um homem que está aproximando dela e diz: Maria, por que choras? E ela olha para dentro do sepulcro e vê 2 anjos, todos de branco, um na cabeceira, outro nos pés, e vê que tem um homem atrás dela e diz: foi o Senhor que roubou o corpo do meu mestre? Se foi o Senhor que roubou o corpo do meu mestre, diga onde que ele está. E Jesus
dá mais uns passos para frente e diz: Maria, por que choras, Maria? A quem procuras? E ela reconheceu que era a voz de Jesus. Levanta, mas com os olhos cheios de água, corre para abraçar Jesus. E Jesus diz: Maria, não me toques, porque ainda não subi ao Pai. Vai dizer aos meus irmãos que eu ressuscitei. Por que Jesus não deixou que ela abraçasse? Porque ali ele estava em espírito, e se ela fosse abraçar ele, ela não conseguia abraçar nada, e ela ia dizer: isso é um fantasma, é alguma coisa, não ia entender. E ela corre chamar os outros, dizendo que Jesus estava vivo. Naquele mesmo dia, 2 discípulos de Jesus desceram na estrada de Emaús para Hamburgo, cabisbaixos, 2 tristes, comentando o que havia acontecido. Jesus aproxima deles e diz a eles: o que é que está acontecendo? E eles não reconhecem Jesus, porque estão bem preocupados. Diz: o senhor, será que o senhor é um estrangeiro? O senhor não sabe que ontem faz 3 dias que o nosso mestre foi morto e crucificado, e Maria hoje disse que ele estava vivo, que viu ele? E eles foram conversando. Chegando em Hamburgo, eles entram para ceiar, e quando eles sentam na mesa, Jesus toma o pão e diz: que a paz esteja com todos. Aí eles reconhecem Jesus. Quando eles reconhecem Jesus, ele desaparece. E eles voltam a dizer aos outros que realmente Jesus estava vivo, que eles caminharam com Jesus, mas tão preocupados que eles estavam, nem prestaram atenção que era ele. E eles estando todos reunidos, Jesus aparece no meio deles e diz: que a paz esteja com todos. Sou eu, não temeis. Olha meus pés, minhas mãos, olha minhas chagas. E passa a orientar eles que eles deveriam continuarem a divulgar o seu evangelho, porque ele estava vivo. Eles tinham simplesmente tirado o corpo, mas não a vida, que a vida prossegue, que a vida continua. Mas Tomé não estava. E chegando Tomé, lhe disse que ele não acreditava que Jesus estava vivo, ele só acreditava se ele tocasse o dedo. 8 dias depois, eles estando todos reunidos novamente, Tomé estava, e Jesus aparece no meio deles e diz: que a paz esteja com todos. Não temeis, sou eu. Tomé, se aproxima, Tomé. Toque teu dedo em minhas chagas, Tomé. E ele se aproxima e diz: Senhor meu Deus. E Jesus diz: Tomé, você está acreditando, Tomé, porque você está vendo. Mas feliz do homem que acredita sem ver. Feliz do homem que não precisa ver para crer. E ali Tomé tocou em Jesus. Por quê? Jesus estava tangível. Ele pegou o ectoplasma dos irmãos que estavam ali, e aí ele tinha condições de estar tangível pelo ectoplasma dos outros. E nós ainda aqui na terra, mais de 2000 anos, ainda somos Tomé. Nós ainda precisamos ver para crer ainda. A maioria de nós ainda não acreditamos ainda na imortalidade da alma. A maioria das pessoas ainda precisa ver para crer. E vai ver, pode ter certeza. Por isso que nós não precisamos convencer ninguém. Nós falamos, os meios de comunicação estão aí para ver, para ouvir. Os livros estão aí. Quem não quiser acreditar, não acredita. Mas a morte vai vir. A qualquer hora ela chega. Uns mais cedo, uns mais tarde. E aí as pessoas vão ver que morrer não acaba. Continua. Então, se você não acredita, sem ver, vai ter que passar pela prova. E é por isso que hoje 70% das pessoas que deixam o corpo, eles não desencarnam, porque ainda ficam apegados no corpo ainda. Morrer é uma coisa e desencarnar é outra. Por isso que o Espiritismo explica: morrer todos morrem,
desencarnar é poucos. Por quê? Porque nós somos ainda muito apegados nas coisas materiais. E quanto mais apegados nós somos nas coisas materiais aqui da terra, mais difícil vai ser nós subirmos. Por quê? Porque nós deixamos o corpo, mas não deixamos a vida. Continuamos aqui ainda. Continuamos apegados nas coisas da terra. Por isso que nós temos que ser desapegados das coisas da terra. Porque nós estamos de passagem aqui na terra. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Muita gente diz assim: ah, eu sou o juiz. Você está juiz, mas você não é juiz. Você é fulano. E assim os cargos da terra, os títulos aqui da terra, todos eles ficarão. O que vai prosseguir é aquilo que nós fizermos de boas ações. As nossas boas ações é que vai nos seguir no plano espiritual. Como aquela história. Num grande palácio havia uma jovem rainha, muito bonita, muito atraente, mas muito orgulhosa, prepotente. Ela se achava a deusa da terra. Ela acreditava que ela era super poderosa, pois ela era rainha. Ela nem cumprimentava seus subalternos. O seu jardineiro era um homem muito simples, humilde. Ele ficava cantando no meio do jardim, conversando com as flores, com as mãos sujas de terra, plantando, adubando. Mas todo dia de manhã ele catava as melhores rosas perfumadas, fazia a mesa da rainha, para que ela tomasse o café e sentisse o aroma das flores. Mas ela nem olhava para aquele homem. Suas subalternas, elas iam fazendo o café e conversando. E a rainha sempre ouvia que tudo que nós fazemos aqui na terra está registrado no plano espiritual. Todo o bem que nós fazemos aqui é um tijolinho que nós estamos colocando na nossa futura casa no plano espiritual. E todo o mal que nós fazemos, estamos tirando esse tijolo. E ela, um dia, ela sobe mais cedo para os seus aposentos, sai no terraço, senta na sua cadeira de balanço, olha para o firmamento, vê a lua, as estrelas, e começa a pensar naquilo que ela ouvia das subalternas. E ela pensou: como que está a minha casa no plano espiritual? Como que será que vai ser? E ela adormece. Adormece, o seu anjo da guarda o encosta e chama ela em espírito: vamos ver a tua casa no plano espiritual. E ela sobe. Subiram, chegaram numa belíssima cidade, onde um palácio era mais bonito que o outro. Os palácios aqui da terra não se comparam. E aí eles pararam ao lado de uma construção. E o anjo pergunta para ela: de quem você acha que é essa construção aqui? O futuro palácio. Ela olha e ela diz: deve ser meu, porque eu já tenho um lindo lá na terra, e esses aqui são muito melhores, deve ser o meu. Ele olha para ela e diz: minha irmã, você não tem merecimento aqui para isso. Aqui não se compra com dinheiro, aqui se compra com boas ações, aqui se constrói com boas ações. Mas não é seu, mas é de alguém que trabalha para você. Alguém que trabalha para mim está construindo um palácio aqui? Sim. Qual deles? Seu jardineiro. E ela quase caiu de costa. Meu jardineiro, aquele homem simples, humilde, aquele boboca que fala com as plantas, que vive com as unhas cheias de terra, ele que está construindo aqui? Sim. Procura saber o que ele faz, porque aqui é o lugar dos humildes, não dos orgulhosos. Vamos ver a sua então. Aí começaram a sair da cidade. E entraram por um espinhagal, uma montanha, um espinhadeiro, e lá embaixo estava um ranchinho de pau a pique coberto de sapé, baixo que não dava nem para ficar em pé. E o anjo parou e falou para ela: tudo que você fez de bom lá na terra até hoje, essa seria a tua futura morada. Se você viesse hoje, você ia morar aqui.
E ela acorda assustada. Acorda assustada, não consegue mais dormir. Levanta bem cedo, mas não saía, o jardineiro não saía da sua mente. E ela corre para o jardim. Lá estava o jardineiro, cantando e colhendo as rosas para fazer um buquê para ela. E ela chega perto do jardineiro e diz: bom dia. Ele quase desmaia, porque ela nem olhava para ele. Você vem até o banco, vamos sentar ali, vamos conversar, eu preciso saber algumas coisas de você. O jardineiro falou: estou dispensado, me mandou embora agora, né? Nem fala comigo, agora quer conversar comigo. Perdi o emprego. Sentou perto dela e ela olhou para ele e diz assim: eu gostaria que você falasse um pouco da tua vida. Ele disse: senhora, eu sou muito simples, humilde, a senhora vê eu, a senhora sabe. Eu tenho 35 anos, sou solteiro, já tive algumas namoradas, mas ninguém quer casar comigo, porque eu sou filho único e minha mãe é paraplégica. Eu cuido da minha mãe, e eu já disse a ela que enquanto ela estiver aqui, eu cuido dela. Eu prefiro não casar, prefiro não ter esposa, mas eu tenho obrigação de cuidar dela. E as minhas namoradas, quando conhecem minha mãe, eles não querem. Aos domingos eu tenho minhas folgas, eu desço na favela. Um pouquinho de dinheiro que sobra, eu distribuo lá na favela. E aquelas crianças me chamam de tio. É a maior felicidade, porque eles me abraçam, me beijam. E para mim aquilo é uma satisfação muito grande. Ela olhou para ele e falou assim: o que você acha que eu poderia fazer? Ele falou: ah, senhora, quanto mais a gente tem, mais condições a gente tem de ajudar os outros. A senhora, quantos pés a senhora tem? Você está vendo que eu tenho 2. Quantos pares de sapatos a senhora tem? Tenho mais de 1000 pares lá nos baús. A senhora usa quanto? Um cada vez. A maioria daqueles calçados a senhora não usa. Manda lá para a favela, porque aquelas pessoas andam descalço, frio, chuva, e a senhora com tantos calçados estragando nos baús. Olhou para ela assim e disse: quantos vestidos a senhora usa cada vez? 1. Quantos a senhora tem? Ah, deve ter quase 2000 vestidos. Pois é, senhora, está tudo estragando, está criando traças dentro dos armários, e as pessoas andando com roupa maltrapilho. Manda tudo que a senhora não usa, manda para lá, ajuda as pessoas. A senhora pode, a senhora tem condições de fazer isso. E ela se convenceu e disse a ele: então domingo eu vou passar na casa tua, vou conhecer tua mãe e vamos descer até a favela. Ele falou: sim, podemos ir, só que a senhora não vai de rainha, a senhora vai com uma roupa humilde, para não afrontar aquelas pessoas. E aí eles foram. Ela comprou uma quantidade de doce maior, passou na casa, viu a mãe do jardineiro e ela era muito satisfeita com o filho, porque o filho cuidava muito bem dela, tratava muito bem ela, era um filho de ouro. Desceu na favela e lá ela viu que o jardineiro era querido. Chegou lá, todo mundo abraçava, beijava ele e dizia: tio, venha sempre, tio. E ele distribuiu. Aí ela viu por que o jardineiro estava construindo um palácio e ela uma choupana. Daí para frente ela mudou, se tornou uma rainha boa, uma rainha que distribuía tudo que lhe sobrava. Ela passou a tratar seus subalternos como pessoas iguais. Ela se tornou uma rainha do povo, a rainha que ajudava a todos. Mas 20 anos depois veio a morte e a rainha deixou o corpo. Ao deixar o corpo, o anjo apareceu de novo e disse: minha irmã, vamos conhecer a tua futura casa? E ela com medo, aquele rancho agora lá no meio dos espinhaus, como é que ela ia morar lá agora? E o anjo disse a ela: não, minha irmã, fica tranquilo, a tua casa mudou nesses 20 anos, você mudou, você fez a tua transformação moral e a tua casa também. E eles subiram, chegaram na frente da casa do jardineiro. A casa do jardineiro estava pronta,
Era uma casa, um palácio todo banhado a ouro, a coisa mais linda, o palácio do jardineiro. E ele disse: vamos ver a tua? E ela estava com medo. Ele olhou, falou para ela: olha de frente ali, olha aquele palácio que está de frente. E era um palácio de esmeraldas verdes, coisa mais linda. Falou: nesses 20 anos você construiu um palácio para você. Assim, meus irmãos, somos todos nós na terra. Aqui, essa é uma pequena história para nos acordar que nós viemos da terra para fazer o bem e não para fazer o mal. Porque tudo que nós fizermos aqui está registrado. Todo o bem que eu esparramar é o bem que volta para mim. Mas todo o mal que eu esparramar, esse mal volta para mim. E o nosso passaporte no plano espiritual é o bem que nós fizermos aqui na terra. A nossa futura casa no plano espiritual é construída com o bem que fizermos aqui. Quando viajamos para os Estados Unidos, se nós levarmos um cartão sem limite, seremos bem hospedados, seremos bem tratados. Nós vamos para todos os lugares lá tranquilamente. Mas se nós formos só com o dinheiro da passagem, aonde nós vamos? Dormir embaixo do viaduto, dormir no banco da praça, pedir comida. Assim somos nós aqui na terra. Nós aqui na terra seremos recebidos no plano espiritual pelas nossas boas ações. Por isso que o Espiritismo, ele nos prega a transformação moral e não a transformação material, porque tudo que nós tivermos aqui na terra fica, e o que nós levarmos é o que está na nossa consciência. Assim, meus irmãos, Jesus é nosso modelo e guia. Jesus, ele veio trazer através dos seus ensinamentos tudo que o Espiritismo prega hoje, fala. E muita gente diz assim: ah, é o Espiritismo que inventou a reencarnação. Não, foi Jesus que trouxe a imortalidade da alma. Jesus, no terceiro dia, ele não ressuscitou, apareceu para os seus apóstolos, apareceu para os 500 da Galileia, e ele não disse a eles que continuassem falando do seu Evangelho? Se Jesus não tivesse ressuscitado, os ensinamentos de Jesus não teria razão de ser. A prova, a grande prova, é a imortalidade da alma. Que nós estamos aqui na terra de passagem, e nosso tempo já está vencendo, né? Então nós vamos encerrar. A história vai muito grande, mas vamos terminar o nosso tempo, né? E eu termino dizendo: aos caros irmãos, em verso venho dizer, do nascimento do Cristo, do qual não posso esquecer. Certa feita os judeus foram todos convidados, também José e Maria, para serem recenseados. E o tempo estava próximo de Maria dar à luz e receber em seus braços seu filho amado, Jesus. E deixaram Nazaré para Belém ingressaram, cumprindo com seus deveres, mas quanto apuro passaram. Bem assim que lá chegaram, José se dirigiu em busca de uma estalagem, mas a qual não conseguiu. Então José exclamou: o que é que vamos fazer? O Filho de Deus precisa de um lugar para nascer. Assim exclamou Maria: já pediste, já imploraste, não vamos mais insistir. Talvez com os animais poderemos conseguir. E assim isto se deu. A tal noite pernoitaram, animais ofereceram quantos homens negaram. Uma estrela nas alturas, com seu lindo esplendor, clareando a manjedoura, o berço do Salvador. Entre as noites que surgiram, pois foi a noite mais bela, nunca mais foi visto outra noite igual àquela. Que Jesus abençoe a todos. Vamos nesse momento agradecer profundamente a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui a ouvir mais uma vez os seus ensinamentos sobre a sua vida, os exemplos que ele nos deu, que isso possa penetrar em nós, Senhor, e fazer com que a gente viva com Jesus a cada instante,
porque Ele é o modelo e o guia para as nossas vidas. Que nós possamos levar a paz dessa casa, o auxílio da espiritualidade presente, como já estão agradecendo antecipadamente a todos eles, pela essa oportunidade que nos tem dado. E que possamos ter uma semana de paz, de reflexões profundas que nos possam levar a ser melhores a cada dia. Se conosco nesse dia, Senhor, assim